O Supremo Tribunal Federal definiu o relator do recurso apresentado pela defesa do ex-procurador à Corte. Vamos conversar ao vivo com o repórter David de Tarso, que vai trazer todos os detalhes para a gente. David, ótima noite a você. Qual o ministro que vai analisar essa liminar? Já temos uma definição? Oi, Daniel, muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan News. O ministro será o Dias Toffoli, o relator do caso, ele que vai avaliar o mérito à defesa, envolvendo o caso de Deltan Dallagnol. Como o próprio Rodrigo Viga acabou de trazer a informação, ele teve o registro cassado, porque segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele deixou o cargo 11 meses antes no Ministério Público Federal como procurador, na tentativa de se livrar de possíveis acusações. Mas a defesa garante que não há o cunho sancionador, ou seja, ele não teve uma decisão, não saiu uma decisão concreta contra ele que desabonasse. Por isso, eles querem recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal, apesar de ser uma chance muito remota, já que ele foi cassado por unanimidade pelos 3 ministros da própria Corte, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e também o Nunes Marques, e agora ele vai tentar então reverter, já que é a última chance dele conseguir aí ter o mandato de deputado federal de volta. Ele que foi o deputado mais votado nas últimas eleições pelo estado do Paraná. Então, Dallagnol realmente fez diversos pronunciamentos, dizendo até que ele estava sendo perseguido politicamente, que se trata de uma questão de revanchismo e procurou o Supremo Tribunal Federal na tentativa de reverter essa decisão. No último dia 16, ele foi cassado. No dia 24 de maio, ele até se reuniu com a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, e o conteúdo dessa conversa, dessa reunião não foi revelado, mas provavelmente uma tentativa aí de tentar sensibilizá-la para reverter essa decisão do TSE. E claro que a gente segue acompanhando todos os desdobramentos envolvendo aí a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. Daniel, por enquanto eu volto com você, mas daqui a pouquinho eu volto com outras informações na programação do Jornal Jovem Pan. Tá certo. David de Tarso, daqui a pouco a gente volta a conversar, mas vamos repercutir essa informação com o Adriano Cerqueiro, comentarista da noite aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, Adriano, Dias Toffoli, então, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele será o relator desse pedido de Deltan Dallagnol justamente para suspender a cassação do mandato. Você particularmente acredita em uma reversão? Juristas e especialistas entendem que trata-se de uma tarefa difícil. Agora, vários parlamentares se manifestaram na época da cassação, há alguns dias, criticando com veemência a decisão. Como você tem observado e avaliado esse processo e particularmente acredita numa reversão? Pois analisando o comportamento da Corte, do STF nos últimos anos, o STF que antes era muito pautado por disputas, até mesmo rixas, falas ríspidas de um ministro para outro, nos últimos anos entrou numa espécie de amor total, Então agindo basicamente uníssono, não há propriamente disputas polêmicas à vista, e geralmente decisões tomadas por alguns ministros, no caso, aqueles que estão no TSE, não têm sido revertidos quando vai para o plenário. Então, tendo visto o comportamento desses ministros do STF nos últimos anos, eu diria que as chances do Dallagnol são muito pequenas. Por outro lado, ele foi julgado por intenção e não por atos feitos, ele fez isso porque ele sabia que poderia sofrer algum tipo de sanção por parte do Ministério Público. Então, isso levantou uma série de dúvidas junto a deputados e também juristas quanto à validade dessa condenação por ele sofrida. Mas isso, enfim, são questões jurídicas que muitas vezes tem uma tecnicidade que a gente não pode acompanhar por não ser da área. De qualquer forma, é um assunto extremamente polêmico que mexe bastante com a opinião pública, porque o Dallagnol, ele foi um dos campeões, por assim dizer, da luta contra a corrupção no Brasil nos últimos anos e até mesmo dessa lei da ficha limpa, E agora ele está sendo uma das vítimas desse processo. Então vamos acompanhar, mas eu acho que as chances dele são bastante pequenas, se é que tem alguma. Rapidamente, ele sairá desse processo se a cassação for confirmada, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele sairá desse processo maior ou menor?
Eu acredito que maior, junto ao seu eleitorado, com certeza ele vai ter consolidado a sua posição, ele teve chances, né, de expor seus pontos de vista. Para quem o apoia, fica claro uma injustiça, né, por parte e perseguição que ele sofreu. Então, com certeza, eu acredito que ele sai desse processo maior.